Oi, voltei! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas de como aproveitar ao máximo o tempo de graduação, algumas atividades que você pode fazer no seu período de curso, 3, 4 ou 5 anos, que possam te ajudar a crescer no pessoal e no profissional também, coisas que vão te ajudar lá na frente na hora de se inserir no mercado de trabalho. Alguns vídeos a gente já conversou em vídeos anteriores, mas eu achei importante fazer um vídeo específico sobre esse aproveitamento e detalhes que a gente pode fazer para curtir bastante a graduação e crescer também, já que as coisas começam depois do carnaval, então acho que a gente está no período certo para poder falar sobre isso. A primeira dica, acho que é uma coisa bem óbvia, que seria sobre ser um aluno ativo, mas muito mais do que só fazer as atividades de sala de aula, estudar para a prova, conversar com professores, estar estudando sempre a matéria, enfim, eu acho que essas são coisas necessárias e inerentes à graduação, acho que não é um ponto que vale a pena a gente conversar aqui, até porque isso já se dá como certo. Coisas adicionais, atividades extras vão acrescentar muito no seu currículo, no crescimento profissional. Então, busque ser um aluno ativo, mas muito além da sala de aula. Conhecer outros espaços dentro da universidade, outros grupos e participar mais ativamente de outras atividades que possam acrescentar no estudo que você está fazendo em sala de aula. Isso está muito ligado com outra questão que eu coloquei aqui, que é sobre você relacionar os assuntos que você estuda em sala de aula com os assuntos que você vê no seu cotidiano. Isso ajuda muito a absorção do conteúdo e a gente consegue ver em como é importante e palpável o conteúdo que a gente está estudando no dia a dia da universidade. Por exemplo, você está numa aula de direitos humanos, aprendeu alguns conceitos, vai ler algumas notícias e tenta identificar alguns pontos que tenham a ver com os conceitos que você está tendo em sala de aula. Aula de introdução às relações internacionais, a gente fala muito sobre sistema internacional, atores internacionais. Pega uma notícia internacional envolvendo política. Como que esses atores se comportam? Uma notícia falando sobre os Estados Unidos. A ONU foi citada? Qual é o papel da ONU no meio desse sistema? No meio da agenda em específico em que está falando? Se é meio ambiente, se é segurança internacional? Enfim, pegue esses pontos teóricos e tente aplicar no seu dia a dia. Não só em notícias, mas no que está ao seu redor também. Eu já dei outros exemplos aqui de você tá usando uma roupa que é de uma marca internacional. Dá uma procurada para saber como que foi o processo de inserção dessa marca aqui no Brasil, se teve alguma dificuldade na questão de marketing, de promoção, de criar propagandas no meio de uma cultura totalmente diferente. Enfim, esses pontos ajudam a gente a enxergar as relações internacionais de fato e aproximar o campo teórico da realidade e, na verdade, está tudo muito interligado, as relações internacionais e outras ciências também. E quanto mais palpável a gente vê isso no nosso dia a dia, mais claro fica sobre a importância desses temas de serem estudados. Então já conversamos sobre ser um aluno ativo, estar de olho nas coisas ao seu redor para identificar questões internacionais em que você possa aplicar de fato. O terceiro é, Ana, eu gosto muito de relações internacionais, porém eu não faço a graduação por N motivos. Ou eu tô fazendo outro curso, ou eu gosto muito de RI, mas descobri depois, eu tenho interesse em fazer uma especialização depois, enfim. A minha dica é, as coisas não estão interligadas. Dentro de relações internacionais, a gente tem uma multidisciplinariedade gigante de opções e de áreas que estão entrelaçadas e que acabam gerando as relações internacionais de algum fato. Então, vamos supor que você está fazendo direito e você descobriu relações internacionais, gostou muito do curso e achou que tem tudo a ver com você. A gente não necessariamente precisa estar na graduação para estudar um conteúdo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso lá no Instagram, acho que foi na semana passada. Vale a pena ficar por dentro lá, que também tá tendo videozinho complementares a esse aqui do YouTube. Voltando ao que a gente estava falando, existem maneiras de buscar meios para entrelaçar as áreas independente da que você esteja. Eu dei o exemplo do direito, mas isso pode acontecer com comunicação, com sociologia, com ciências sociais, enfim, são várias áreas que estão entrelaçadas dentro de relações internacionais e é possível a gente encontrar esses laços.
Ana, onde é que eu vou começar? Eu não faço a mínima ideia de como juntar essas duas áreas. Começa aos pouquinhos, procurando no Google, por exemplo, Relações Internacionais e Direito. Dá uma pesquisada em inglês também, que costuma ter muito mais conteúdo do que quando a gente procura os termos em português. E você vai começar a ler artigos, sugestões de livros que envolvam os dois temas. Quanto mais você se aprofunda e mais busca conhecimento tentando entrelaçar essas duas áreas, mais se torna palpável e mais nichos você vai encontrando de relação entre as áreas de interesse que você tem de estudar. Então, começar essa pesquisa é o primeiro passo. Conversa com professores que você acredita que tenham a ver com essas duas áreas que você tem interesse, seja comunicação e RI, direito e RI, enfim, independente da área que você esteja querendo se aprofundar mais. Mas é possível a gente começar a fazer esses laços. Na verdade, esses laços já existem, a gente só precisa tirar o óculos e enxergar elas com um pouco mais de detalhe. As relações internacionais são uma conexão entre várias áreas multidisciplinares e é importante a gente aproveitar isso ao nosso favor e entender que uma graduação não nos separa dos outros conhecimentos que não estejam inseridos nesse curso. O próximo ponto é sobre não ter medo de testar coisas novas. Isso está muito relacionado com o ponto lá, o primeiro que a gente falou sobre ser um aluno ativo. Às vezes a gente fica um pouco receoso de, eu não sei se eu gosto de escrever artigos, ou se eu gosto de fazer pesquisa de campo, ou se eu gosto de fazer um trabalho que seja mais prático, mais palpável, ou se eu gosto de participar do centro acadêmico, eu realmente não sei ainda o que eu quero. Primeiro, eu acho que é importante identificar as coisas que você gosta de fazer. Independente da graduação que você esteja, se você gosta de tirar fotos, se você gosta de escrever, se você gosta de ler, se você é uma pessoa curiosa, identifica essas qualidades que você tem e tenta identificar onde você vai encontrar essas qualidades nas atividades extracurriculares que você tem disponíveis para fazer. Seja para participar do centro acadêmico, seja para escrever um artigo, seja para fazer parte de um grupo de pesquisa. Então, é um trabalho de autoconhecimento mesmo, antes da gente começar a identificar onde a gente pode atuar. De qualquer forma, eu acredito que quanto mais cedo a gente começa a participar dessas atividades, melhor é. A graduação passa muito rápido e a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem para a gente se descobrir. E é importante não ter medo das coisas. Se você tentar algo e ver que não dá certo, você tenta outras coisas. Aproveita esse tempo da universidade para se descobrir. Para descobrir o que você gosta e o que você não gosta. É um processo de eliminação mesmo e a gente aprende na prática. Nem todas as informações a gente encontra no Google e a gente nunca vai saber de fato como são as coisas se a gente não vivenciá-las. Cada um tem uma experiência diferente e isso não quer dizer que uma atividade seja melhor que a outra, quer dizer que cada um tem um perfil diferente e cada um vai se identificar melhor em uma atividade ou em outra, e isso é super natural. E é importante a gente aproveitar esse tempo da graduação para fazer isso, para que você não sofra, ou pelo menos para minimizar os efeitos depois da graduação lá no mercado de trabalho. Meu Deus, nessa imensidade de relações internacionais, o que eu vou fazer? Quando você já experimentou várias coisas antes, você tem uma noção pelo menos do que você não quer. Isso te ajuda a decidir, a tomar decisões mais assertivas ou até mesmo de enxergar os campos de possibilidades que tenham mais a ver com você. Então aproveita o tempo da graduação para experimentar, testar coisas novas e se descobrir como pessoa e como profissional também. Por último e não menos importante, não é uma dica, é só um lembrete. Se joga, aproveita o tempo da universidade ao máximo que você puder, converse com pessoas, busque informações e é sempre importante lembrar que a gente não encontra tudo no Google, assim como eu falei agora há pouco, e para que essas pesquisas sirvam como um primeiro passo para que a gente construa a nossa própria trajetória. Converse com pessoas que já estejam em áreas que você tem interesse, talvez não fazendo exatamente a mesma coisa, mas que estejam nesse âmbito mais geral mesmo, para que você possa conhecer um pouco mais, se inspirar, não levar a história das outras pessoas como uma barreira para a sua própria história. Então, busque informações, cruze informações, converse com pessoas, com professores, leia, seja curioso para saber sempre um pouco mais, para que você possa se descobrir como profissional e onde você poderia atuar melhor e dar tudo de si, independente da situação e da área em que você esteja. E sempre teste, experimente, a gente não tem todas as respostas assim fácil, e eu acho que essa é uma das dificuldades quando a gente fala de mercado de trabalho. Às vezes a gente fica, meu Deus, mas
Eu procuro no Google e eu não encontro nenhuma informação que seja precisa sobre salário, sobre onde pode atuar especificamente. Por isso que eu acredito que a experiência durante a graduação coloca um tijolinho em cima do outro para definir de fato, ou para construir de fato a nossa própria trajetória e encontrar informações que não tem no Google, mas que são muito reais e que funcionam no dia de hoje. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que te ajude de alguma maneira. Se inscreve no canal, semana que vem a gente tá aqui de novo. E fica de olho lá nas redes sociais, que a gente tá postando muita novidade por lá, inclusive alguns videozinhos complementares a esses aqui, principalmente no Instagram. É Up Internacional em todas as plataformas. Enfim, é isso, um grande beijo e até semana que vem. Tchau!